Professores atraentes. Vocês sabiam quais alunos tinham uma queda por vocês? História 1. Professor novo do ensino fundamental aqui. Conheço várias delas que têm uma queda por mim. Tem uma nova moda em que eles contam os segredos um do outro e dizem: "Oh, exposto." Desde quando isso se tornou popular? De qualquer forma, sempre me contam quem tem uma queda por mim. Muitas vezes, algumas das meninas aparecem para deixar suas bolsas esportivas, instrumentos, etc. na sala de aula e trazem seus amigos com elas. Quando elas vão embora, sempre ouço comentários como: "Eu queria ter ele como meu professor." Meus 3 piores incidentes. Uma garota chegou na hora do almoço. Ela me disse: "Senhor, eu gosto de você." Sabendo muito bem o que ela queria dizer, tentei fingir e disse o mais indiferentemente que podia: "Eu também gosto de você, você é uma ótima aluna." Ela disse: "Não, quero dizer, eu realmente gosto de você." Não consegui acreditar na ousadia dela. Outra aluna me pediu para tirar uma foto com ela no final do ano letivo. Eu aceitei e no último dia ela imprimiu e me deu com o Instagram dela escrito no verso e uma mensagem sobre o quão fofo eu era. Uma garota encontrou meu Facebook e salvou minha foto de perfil como plano de fundo do telefone dela. Eu apaguei meu Facebook imediatamente depois. Ah, se eu pudesse ter esse tipo de atenção de mulheres da minha idade. Opinião. Algumas alunas também tiram fotos com os professores pelos quais têm uma queda sem que eles percebam. História 2. Eu não era atraente, mas as calouras ainda tinham uma quedinha por mim quando eu dava aulas na universidade como aluno de pós-graduação. Eu pensaria que elas estavam sempre flertando por notas, mas elas sempre foram do tipo nerds gostosas, que já tiravam notas boas. Uma me chamou de doutor, e eu disse para ela que eu não tinha doutorado. Me chamou de professor e eu disse a ela que era apenas um instrutor. Ela perguntou se poderia me chamar de professor de qualquer maneira. E então ela perguntou se eu gostaria de tomar uma bebida. Disse a ela para perguntar novamente quando a aula acabasse se ela estava falando sério. Ela estava. Ela me chamou de professor. Foi uma situação muito boa para um cara feio que nem eu. Opinião. Então, na universidade os relacionamentos aluna-professor são desaprovados mesmo que ambos sejam adultos? Sempre tive essa dúvida. História 3. Provavelmente estou muito atrasado nisso, mas um garoto do 10º ano foi suspenso por tirar e enviar fotos do meu traseiro no Snapchat sempre que eu ajudava um aluno na frente dele. Foi outro garoto que me mostrou e disse que não estava feliz com o desrespeito dele, o que foi legal. Opinião. Ele foi bem educado pelos pais. O aluno que mostrou a você, claro. História 4. Não sou nada atraente, não percebi nada até que perguntei em um laboratório da faculdade. Alguma pergunta? E um cara, um aluno mais velho, mais ou menos da minha idade, levantou a mão e disse na frente da classe toda: "Sim, você quer sair comigo?" Então isso foi meio que uma pista. Opinião. Eu odeio quando eles não contam o que aconteceu depois. História 5. Minha irmã, que é professora, recusou dezenas de propostas de crianças de 6 anos. Opinião. Sim, uma verdadeira revelação para mim foi perceber como até mesmo crianças muito pequenas podem se apegar demais. História 6. Entre várias perguntas pessoais estava: "Você tem namorada?" E uma vez uma aluna me chamou de querido. É especialmente desconfortável porque eles são apenas alunos do 8º ano. Edição. Sinto a necessidade de defender meus alunos dada a natureza geral das anedotas compartilhadas aqui. Nenhuma delas é ruim ou atrevida demais. Algumas só têm uma pequena queda ou curiosidade. O assunto e o método pelo qual ensino são mais pessoais e sociais do que o normal. Então é provável que haja uma aluna que tenha um pouco de admiração pelo professor. Elas são boas garotas. Opinião. Não sou fã de ser chamado de querido, a menos que a pessoa tenha mais de 60 anos. Eu acho que sou meio desconfiado porque qualquer um que me chame de querido ou amigo automaticamente parece condescendente, seja intencional ou não. História 7. Finalmente, uma pergunta do Ask Reddit que eu posso responder. Não sou muito bonito agora.
mas em meados dos anos 90 eu era um sujeito muito mais bonito. Eu estava trabalhando em uma escola católica no auge do meu melhor penteado e da minha cintura tamanho médio. Ambos já não existem mais. No primeiro dia em que comecei, um grupo de adolescentes risonhas estavam amontoadas, sussurrando e olhando para mim. Uma delas criou coragem para vir até mim e dizer: "Olá, senhor. Uma pergunta, por favor?" Só. Ela estava corando. "Você é casado?" "Então." Sim, um bando de garotas de 16 anos estava torcendo para que eu fosse solteiro. O que elas achavam que fariam se eu fosse, não tenho certeza. Mas elas eram lindas. Um dia eu estava andando por um longo corredor na escola e estava vagamente percebendo que um grupo de garotas estava atrás de mim sussurrando. Eu não percebi que elas estavam focadas em mim até o que ouvi uma dizer: "Olha o traseiro dele." Parei sem me virar, e elas caíram na gargalhada alta e envergonhada, e então se espalharam como se fossem baratas quando você acende a luz. Agora, em 2017, estou só o pó da rabiola, mas já fui bonito um dia. Opinião: eu realmente gosto da sua atitude. História 8. Sou estagiária. E um aluno me perguntou se eu era uma aluna do 8º ano na minha primeira semana de aula. Isso não me torna atraente, mas me faz parecer mais apropriada para a idade dos meus alunos do ensino fundamental. Eu trabalho com crianças com necessidades especiais, e eu sabia que um dos meninos, não verbal, tinha atingido a puberdade quando ele veio até mim. Beijou meu antebraço gentilmente e então fez um barulho feliz, o que levou a uma nova regra que não beijamos professores. Mas foi meio fofo. Ele não é de afeição em geral. Opinião: eu só queria agradecer pessoalmente por trabalhar na educação especial. É um campo extremamente necessário e muito poucas pessoas estão dispostas a assumir esse papel importante. História 9. Eu não diria que sou particularmente atraente, mas como assistente de ensino na faculdade, muitas alunas às vezes agem de forma um pouco flertadora, esperando por notas favoráveis. Algumas se esforçam um pouco mais que as outras. Então, durante o horário do expediente, logo antes das provas finais, algumas alunas entram com roupas que parecem um pouco demais para uma sessão de estudo, como shorts minúsculos e sutiãs push-up, como se isso fosse ajudar elas a ganharem uma nota maior. Uma vez eu trabalhei como substituto para a turma de ensino médio de uma colega, e uma das alunas sentou na primeira fila me dando olhares muito intensos o tempo todo. Foi definitivamente um pouco desconfortável. A coisa mais inapropriada que ouvi foi sobre minha experiência militar, apenas espalhando rumores que não eram verdade. Opinião: algumas meninas da minha escola não usavam sutiãs durante a semana de provas. História 10. Ex-professor de inglês aqui. Quando eu era estagiário, eu dividia carona com outro cara, um estagiário de espanhol. Nós dois nos formamos no ensino e por um tempo antes de ambos deixarmos a profissão por motivos diferentes, mas eu lembro das crianças falando sobre ele. Não me entenda mal. Ele era um cara bonito, mas quando nós co-ensinamos uma sala, nós nos apresentamos para a classe de inglês da 7ª série. Era minha classe primeiro e espanhol era o próximo período. Rapidamente saiu do controle. Eu sou o professor fulano, e esse é o senhor professor de espanhol. Nós somos da faculdade local de coisas da faculdade e ficaremos aqui pelos próximos meses como seus estagiários. O professor cooperador estava apenas observando de trás. Eu gosto de videogames, livros, filmes e culinária. Meu amigo disse algumas coisas sobre si mesmo. Vocês têm alguma pergunta para nós? Todos os meninos levantaram as mãos para perguntar qual era meu videogame favorito. Todas as meninas levantaram as mãos para perguntar para ele: ele tem namorada? Quantas flexões ele consegue fazer? Como ele deixa a barba crescer para ficar tão bonita? Nesse ponto, o professor cooperador entrou em cena. O garoto espanhol e eu tomamos uma cerveja depois da escola e rimos muito. Opinião: as meninas queriam deixar a barba crescer. É o que eu estou entendendo disso. História 11. Eu
Não sou feia, e frequentemente sou a professora mais jovem que meus alunos já tiveram. Eu ensino no ensino fundamental, então são de 13 a 15 ou 16 anos. É engraçado. Os garotos que têm uma queda são super óbvios sobre isso, mas eles apenas agem envergonhados e acham que a estão escondendo bem. Risos. Só que não. Os comentários mais inapropriados que recebi foram: venha para um hotel do amor comigo. No Japão, um hotel do amor é o mesmo que motel no Brasil. Qual é a sua maneira favorita de se divertir na cama? E o outro foi bem direto: dorme comigo? Tudo isso várias vezes, tanto em inglês quanto em japonês. Não dei intimidade e dei uma bronca nos alunos. Comentários que ouvi: a maioria deles só fala sobre meu peito. Risos. Opinião. Eu não esperava isso dos japoneses, especialmente de adolescentes. História 12. Eu era um aluno com uma professora muito atraente. Ela tinha uns 25 anos quando eu era calouro e todos os caras falavam dela constantemente. Ela sempre mantinha a porta da sala de aula trancada durante o almoço e um dia eu e outras duas crianças estávamos esperando do lado de fora para ela destrancar a porta. Eu estava esperando lá porque eu era chato, mas as outras duas crianças eram amigas e estavam falando sobre ela. Ok, então essa conversa aconteceu há uns 10 anos. Mas aqui está como foi. Meu Deus, aquela professora é muito gostosa. Verdade. Não, sério. Eu sei, cara. Não, mas falando sério, se ela estivesse aqui agora, eu jogava ela na parede e... Ele então começou a imitar movimentos similares à dança de funk, se é que me entendem. Literalmente batendo na porta enquanto estávamos lá. Acho que, como qualquer criança que não entende esse tipo de coisa, pode ser propensa a fazer. Eu estava talvez a 1 metro de distância e não tinha certeza se sorria e brincava junto ou se ficava horrorizado. E quando ele bate na porta uma quarta ou quinta vez, a professora realmente abre a porta por dentro. Ela olhou para nós três e disse: vocês meninos precisam aprender a não falar tão alto. E então nós simplesmente entramos e nos sentamos. No geral, não foi um resultado ruim. Na verdade, mas ainda me pergunto o que realmente estava passando pela cabeça dela. Opinião. Eles vão aprender a se comportar. Eventualmente. Espero. História 13. Finalmente algo que posso responder. Eu ensino o ensino fundamental e médio como professora substituta. Me formei há 1 ano, então ainda não consegui uma posição de tempo integral. Eu tive vários alunos do 10º ano escrevendo comentários inapropriados nas minhas avaliações formais, que eram dadas durante o último dia do meu estágio final de ensino. Isso incluía: eu quero dormir com a professora é muito gostosa ou fofa, e eu quero dormir com você. Tudo em letras maiúsculas para ênfase extra. Durante meu primeiro estágio de ensino, tive um aluno do 9º ano, que era uns bons 30 centímetros mais alto do que eu, me impedindo de sair da porta quando ele repetidamente pedia um abraço. Eu tive outro aluno do 9º ano dando um tapa no meu traseiro. Fiquei tão surpresa que honestamente não sabia como lidar com isso. Ser professora é divertido. Opinião. Eu realmente admiro qualquer um que entre em uma profissão tão difícil e desvalorizada. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.